Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior em que debatemos alguns documentos relacionados aos direitos humanos que dão suporte para a nossa luta contra a intolerância religiosa. Agora, nesse vídeo, vamos analisar a legislação brasileira, a legislação no nível nacional, que nos ajudam também nesse embate contra a intolerância religiosa. Então, fique conosco, vamos ao vídeo. Bem, pessoal, até agora falamos sobre documentos relacionados à questão internacional e voltado ali aos direitos humanos. Agora eu gostaria de destacar a legislação brasileira, os documentos que nós temos aqui no Brasil e que nos ajuda também nessa luta contra a intolerância e também no reconhecimento da promoção da diversidade religiosa, que podem ser também úteis, né, nessa nossa fundamentação contra a discriminação e a violência religiosa que muitos grupos sofrem. O primeiro texto que eu gostaria de destacar, quer dizer, a primeira lei, e talvez a mais importante, é a própria Constituição. A Constituição brasileira, no artigo 5º e no inciso 6º, ela diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então a gente já vê aqui de cara que a nossa Constituição, ela aceitou, né, aquelas leis que nós vimos lá nos documentos, aquelas declarações ligadas aos direitos humanos e incorporou aqui na Constituição. O inciso 8º diz: ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Né? Então, mais uma vez aqui, eu não vou demorar nos comentários desses textos, porque, de certa maneira, como eu falei, esses textos são incorporações daqueles outros que nós vimos ligados aos direitos humanos, aqueles outros documentos ligados à própria Unesco, que já foi aprovado, né? O artigo 19 da nossa Constituição diz: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Veja, esse artigo, ele às vezes é muito polêmico, porque há pessoas que defendem a total separação do Estado, que o Estado não pode ter nenhuma relação com a religião, mas, no meu entender, não me parece que não é bem isso que o texto diz. Quer dizer, é claro que o texto diz aqui que é vedado, né, que o município, o Estado, enfim, ele não tem como princípio, não tem como objetivo, não é meta, né, não é função do Estado, né, criar a igreja, subvencioná-los, ou mesmo, né, diz aqui, embaraçar o funcionamento, quer dizer, o Estado não pode dificultar também a ação dos grupos religiosos, né? Então, pelo menos no Brasil, existe essa, na teoria, né? Às vezes na prática isso não funciona para determinados grupos, que às vezes são perseguidos e muitas vezes por próprias leis do Estado ou município, diz que não pode embaraçar o seu funcionamento, né? E também não pode manter
com os seus representantes relações de dependência, aliança, né? E que muitas vezes acontece em tempos, né, de eleição no Brasil, quando a gente vê, né, alguns grupos políticos mantendo exatamente essa relação de aliança e de favorecimento para que eles possam também ser favorecidos em algum tipo de política pública quando determinado candidato, determinado partido for eleito. Então essa é uma preocupação que a gente deve ter. Mas aqui o que o artigo está dizendo, o que o inciso está dizendo, é que a União, Estados, municípios, né, é vedado à União, aos Estados e aos municípios esse tipo de relacionamento. Agora, não quer dizer que o Estado, o município, a União não possa ter nenhuma relação com a religião. Não. O mesmo texto diz que ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Se há interesse público, né, então é possível que o Estado, o município, a União possa ter essa relação com um grupo religioso. Por exemplo, no nosso país a gente tem muitas universidades que são ligadas a grupos religiosos, nós temos muitas escolas que são ligadas a grupos religiosos, nós temos muitos hospitais que são ligados a grupos religiosos. E essas escolas, esses hospitais, essas instituições religiosas, muitas vezes elas recebem incentivos do governo, recebem isenções, né, de taxas, de impostos, enfim. Então, é nesse tipo de colaboração que eu creio que o texto está se referindo aqui. Quer dizer, quando houver interesse público, é possível a gente ter essa relação, né? União, município, Estado. Vamos pegar aqui um caso mais claro e também, e que às vezes até acontece, né? De calamidade, né? Quando a gente tem uma situação de calamidade em que os grupos religiosos se colocam à disposição, o Estado também pode utilizar esses grupos religiosos e muitas vezes até dar algum suporte financeiro para que eles possam fazer alguma atividade. Agora, é claro, isso tem que ter muito controle, muito cuidado, né, porque muitas vezes, como eu falei, muitas vezes os próprios governantes se aproveitam dessa situação exatamente para fazer um outro tipo de relação de interesse e de preferência por um grupo religioso, principalmente se esse grupo religioso é muito grande e pode dar, né, pode conceder aí dividendos políticos, eleitoreiros, em termos de votos, de sustentação para algum candidato, e é isso que não pode existir, então, segundo a lei. Outra legislação muito importante nessa luta contra a intolerância religiosa é o próprio Código Penal brasileiro. Diz aqui, em relação ao ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, né? O Código Penal se refere a isso. E diz o artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Aí vem aqui a punição, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, né? Então veja, o próprio Código Penal, no artigo 208, coloca aqui uma ação, né, muito importante, né, que muitas vezes as pessoas não sabem. Então é comum aqui no Brasil, às vezes, as pessoas entrarem em uma igreja e quebrar uma imagem sagrada, entrar em
em um terreiro, entrar em uma casa de santo, em uma casa de culto de religião de matriz africana principalmente, e tocar fogo e quebrar os seus objetos sagrados, expulsar as pessoas. Ou muitas vezes, quando não acontece isso, o próprio escárnio, né? O próprio você, como diz aqui, escarnecer de alguém publicamente, né? Você discriminar as pessoas publicamente por causa das suas vestimentas, por causa de suas celebrações, enfim, ou perturbar a cerimônia, a prática de culto religioso. Isso aqui está garantido no artigo 208 do Código Penal. E tem aqui, então, uma punição, uma pena para isso, né? Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E muitas vezes, quando acontece isso nas igrejas ou nas casas de cultos de religião de matriz africana, muitas vezes as pessoas não sabem a quem recorrer, como recorrer. E o artigo 208 do Código Penal dá essa sustentação, né? Importante aqui esse artigo. Diz ainda o próprio artigo 208, ele continua dizendo, parágrafo único, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, né? Então, a pena aqui que é pequena, né, de 1 mês a 1 ano, e aqui no Brasil é muito difícil as pessoas serem penalizadas por causa disso, mas é importante que a gente saiba que existe essa possibilidade. Agora, existe uma lei muito importante também, que é a Lei 7.716, né? 7.716, de 89. E essa lei, ela define os crimes exatamente resultantes de preconceito de raça ou de cor. Muitas vezes as pessoas só lembram dessa lei quando é para se referir à questão da discriminação racial, e passa despercebido então a questão religiosa. Mas a questão religiosa entra aqui também de forma bem evidente. Embora a lei diz aqui que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, olha só o que diz aqui o artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então entra aqui o componente religioso, né, nessa lei 7.716. E essa lei, por muito tempo, foi conhecida como Lei Caó, né? Ela é importante nesse combate à intolerância religiosa. Talvez até mais importante do que aquela lei, aquele artigo lá do Código Penal e da própria Constituição. Muitas vezes as pessoas recorrem muito mais a essa lei aqui da Lei 7.716, tá? Então é importante que a gente saiba que existem esses documentos, existem essas legislações, ou existe essa legislação, e que você pode recorrer a essa legislação quando você precisar se defender contra a questão da discriminação religiosa. Pessoal, além da Constituição, do Código Penal e da Lei 7.716, há também uma outra lei, que é a Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e da história da África no ensino fundamental e médio. Por que é importante essa legislação? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque essa também é uma questão que muitas vezes é levantada pelos nossos educadores e educadoras, e por muita gente, principalmente de tradição de matriz africana, que enfrenta uma dificuldade quando vai implementar
essa legislação na sala de aula? Veja que a legislação fala da obrigatoriedade, quer dizer, a escola está obrigada a oferecer aos alunos a história da cultura afro-brasileira e da África. E muitas vezes isso acontece, um conflito com alunos quando começa-se a debater, né, a cultura africana, principalmente quando se refere à questão religiosa. Quando entra o componente religioso, alguns pais de alunos, principalmente aqueles que fazem parte de grupos religiosos cristãos, né, sejam eles católicos ou protestantes, muitas vezes eles têm aquela ideia formada na sua cabeça e também pelos ensinos que receberam na sua tradição religiosa e cultural brasileira, de que a religiosidade afro é uma religiosidade ligada a valores que não fazem parte do cristianismo e que, portanto, devem ser rejeitadas porque são coisas ligadas ao mal, coisa desse tipo. E então existe ali um conflito e que muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com isso. Bom, é importante então o educador, a educadora, a pessoa que faz parte de um grupo religioso, seja ele de tradição africana ou não, saber que existe essa legislação. A Lei 10.639 trata então da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e história da África. É importante a gente saber que a história da cultura afro-brasileira é a história da cultura brasileira, seja você branco, ou negro, ou indígena, enfim, é importante que você conheça a história do Brasil, nos seus vários, na sua diversidade, tanto indígena, quanto branca, quanto negra. E é evidente que a história do Brasil, que nos ensinaram, que nos passaram, foi sempre uma história do branco, a história do vencedor, né? A história do opressor, nunca a história do oprimido. A história do oprimido, a história dos vencidos, entre aspas, aqui, né? A história daqueles que sofreram as consequências da escravidão ou da escravização, quer dizer, as pessoas que vieram para o Brasil e que foram escravizadas tiveram uma participação, tem uma participação muito grande na nossa história, seja ela na cultura de forma geral, como também na economia, né, como na política, na religiosidade, em várias áreas. Então é importante esse documento porque ele trata do protagonismo dos povos na construção do nosso país. E muitas vezes esse protagonismo ficou de fora, esse protagonismo ele foi desprezado. Então é importante que a gente conheça, é importante que a gente retire da nossa cabeça essa discriminação, esse preconceito e comece a compreender, a entender, a conhecer o outro, para que a gente possa respeitar e também conviver de forma humana, de forma cidadã, de forma pacífica, de forma mais igualitária. Então é importante que você conheça e que todos nós, né, possamos conhecer esse documento que é a Lei 10.639 e que ela garante a instrução, o conhecimento e o ensino da história afro-brasileira, história da África aos nossos alunos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Bem, pessoal, a última legislação, o último documento que eu gostaria de destacar aqui é a LDB, especialmente o artigo 33 da LDB, que diz respeito ao ensino religioso.
O artigo 33 da LDB diz que o ensino religioso é uma disciplina facultativa para o aluno, mas obrigatório para a escola. E diz também que o ensino religioso ele deve ser ministrado levando em consideração a cultura, a diversidade cultural e religiosa brasileira, e que não deve ser realizado nenhum tipo de proselitismo. Por que é importante essa legislação? Eu diria que é a mesma situação da Lei 10.639. Muitas vezes o ensino religioso tem uma rejeição por parte de alguns alunos, principalmente quando o professor, a professora do ensino religioso não é alguém que faz parte do mundo cristão, né? Quando você tem ali um professor, uma professora, principalmente, que se declara não ter nenhuma crença, ou quando ele se apresenta como sendo de religião de matriz africana, isso já oferece, já apresenta um certo distanciamento, uma rejeição por parte dos alunos, porque, como nós falamos lá sobre a mesma coisa que falamos sobre na Lei 10.639, eu também reforço aqui. As pessoas, né, as famílias, muitas famílias cristãs já têm uma visão deturpada, errônea, preconceituosa, discriminatória em relação aos movimentos, aos grupos religiosos de matriz africana, e estende-se isso, claro, aos adeptos, aos fiéis desses grupos. Então, quando um professor, uma professora se apresenta ali como adepto, né, como alguém, um fiel desses grupos, já há uma rejeição por parte das famílias, porque eles acham que os professores vão ensinar sobre a religião. E veja, o artigo 33 da LDB é bem claro: não pode ter proselitismo, né? Quer dizer, não pode querer converter as pessoas para o seu grupo religioso. O ensino religioso não é o espaço para a propaganda religiosa, não é o espaço para você divulgar o seu grupo religioso, não é um espaço para você tentar converter as pessoas e demonstrar que a sua religiosidade, o seu grupo religioso é o mais correto, é o melhor, é o caminho certo, é o caminho que leva à salvação, e fazer ali uma pregação condenando todas as outras formas de religiosidade. Então, esse não proselitismo serve para qualquer pessoa, para qualquer grupo religioso. Quer dizer, um professor que se apresenta também como evangélico ou como católico, também não pode utilizar desse momento para fazer propaganda do seu grupo religioso. E mais ainda, o ensino religioso ele não pode ser apenas um espaço para divulgação de uma experiência religiosa. Quer dizer, não se pode ficar o semestre inteiro, o ano inteiro, né, falando apenas do cristianismo, ou do islamismo, ou do budismo, ou do espiritismo, ou das religiões de matriz africana, porque não é para isso que serve o ensino religioso, não é esse o propósito do ensino religioso. Então, o artigo 33 da LDB, ele é muito importante também para que a gente possa se fundamentar contra essas ações, né, que muitas vezes acontece em relação aos professores, às professoras de ensino religioso, principalmente quando não vem do mundo evangélico. Não quero dizer que isso não ocorra também ao contrário. Às vezes, pode ser que um professor, uma professora católica ou evangélica também tenha uma certa oposição, né, em relação àqueles que não são desse grupo. Então, para que isso não aconteça, basta pôr em prática o que diz
O artigo 33. O ensino religioso deve levar em consideração a diversidade cultural e religiosa do povo brasileiro e não pode ser um ensino proselitista. Fundamentado nisso, a gente pode então reivindicar um ensino religioso que esteja realmente de acordo com o que diz a lei. Bem, pessoal, eram essas as questões que eu tinha para colocar para vocês. Evidentemente que aqui eu não trouxe toda a legislação, todos os documentos que falam sobre a questão religiosa. Evidentemente que existem mais legislações, existem mais documentos, né, que podem ser utilizados. Aqui eu destaquei apenas alguns para dar um norte, uma direção, né, para que você tenha uma noção de como utilizar, se defender, se proteger, se fundamentar em relação à perseguição, à violência, à discriminação, ao preconceito religioso. Ficamos por aqui então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!